Sejam todas muito bem-vindas. Sou Débora Radke, artesã e apaixonada aí pelo nicho de bebê e maternidade. Então já falamos um pouquinho sobre dificuldades de empreender no artesanato, sobre criação e desenvolvimento de produtos, sobre ainda o nicho de mercado, né? A importância de você ter um nicho de mercado ali, se especificar direitinho, né? Tá bom? Já tem algumas perguntas para a gente iniciar, que vocês já enviaram lá para educar. E eu vou iniciar então com a pergunta da Flávia, do Ateliê Sport, que é uma pergunta super recorrente, acredito que seja de muitas vocês, e a Flávia fala assim, ó, organização. Como organizar o tempo para trabalho, produção, encomendas, casa, filhos e etc. Achei muito legal a pergunta da Flávia, porque vocês que me acompanham um pouquinho sabem que muitas vezes eu ainda trabalho da minha casa, né? Eu trabalho aqui, nesse momento eu estou trabalhando em casa, eu tenho meus filhos pequenos de 8 e 10 anos, então eu realmente sempre vivenciei tudo isso no meu trabalho, no meu negócio como artesã, desde que eu iniciei até hoje, na verdade, né? Ainda trabalho em casa, ainda enfrento essa dificuldade de trabalhar com os filhos, me organizar, tempo para fazer comida e para tudo mais. O que eu falo tanto para a Flávia quanto para todas vocês que estão por aqui é o seguinte, do jeito que mais deu certo para mim foi estabelecer uma certa rotina, né? Então, eu tenho uma certa rotina, eu já sei o que eu faço, o que eu preciso fazer na minha segunda-feira, eventualmente na terça, na quarta. Então, as coisas importantes, o que tem uma rotina certa e definida, eu já tenho em mente, mas quando eu não tinha ainda em mente, ou quando eu trocava a rotina, ou da escola das crianças, ou alguma coisa que me envolvia, eu tinha lá um cronograma que eu para todos da família acompanhar, né? Um cronograma ali numa parede, enfim, com os compromissos importantes. E eu sempre estabeleci, na verdade, horários, né? Então, por exemplo, enquanto as crianças estão na escola, eu aproveito para aquelas obrigações de concentração. O que eu posso fazer, Flávio? O que você pode fazer? Não sei se você tem filhos ou não, ela comentou aqui em filhos, mas o que você pode fazer enquanto seus filhos estiverem em casa? Qual o trabalho, a tarefa mais tranquila para você? Atendimento a cliente, ou então você vai aproveitar e se dedicar para a sua rotina da casa também. Então, eu acredito que isso é algo muito particular de cada um tem os seus compromissos, né, as suas funções aí do dia a dia, com a sua família e com o seu trabalho, mas eu ainda acredito muito em você tentar estabelecer uma rotina, e não ter medo e nem preguiça de mudar essa rotina se não estiver dando certo, mas tenta seguir essa rotina, você vai ver que vai funcionar muito melhor, né, se impõe aí, tenta estabelecer essa rotina, que eu acredito que dá muito mais certo, tá bom? E aí vai vendo qual o seu horário de dormir, de acordar, enfim, tenta se ajustar na sua rotina, porque tem uma hora que as coisas realmente fluem, tá? Vou ler uma outra perguntinha aqui. Feltro Tele Fernanda Araújo. A Fê fala assim, como acertar em uma peça e fazer que ela seja meu carro-chefe de vendas? Muito legal a pergunta da Fê. Para você realmente fazer bombar aquela peça e fazer com que ela seja o seu carro-chefe de vendas, a primeira coisa que você precisa é acreditar naquela peça, entender como que você vai fazer, ou qual peça, na verdade, você vai realmente apostar naquele momento no seu negócio. Pode ser que essa resposta seja assim, não é uma peça, não é um nicho específico, são várias peças, porque hoje eu atendo especificamente a maternidade. Então, a mamãe quer lá lembrancinhas, uma bandeja, uma caixa, um álcool gel para as visitas, tudo que envolve a maternidade. De repente, lembrancinhas comestíveis também, saquinhos para colocar roupinha para a maternidade, o enfeite de porta, enfim. Então, ela tem aquele combo de peças ali e o nicho dela é aquilo. Então, essa perguntinha da Fê, ela está muito envolvida com o nicho de produtos, né? Então, ela tem que acreditar. Eu acho que, na verdade, é um caminho que, para mim, se tornou muito mais suave, muito mais fácil eu focar desse jeito, né? Acreditando numa peça. E como acertar, né? E fazer com que ela seja meu carro-chefe de vendas. Isso você vai sentir de acordo com as suas divulgações, com a procura do momento, com as suas clientes. Então, você vai muito ouvir aquele momento. Isso é testando, meninas. É teste de acerto e de erro, né? Você divulgando, você expondo, você mostrando mais. Opa, eu tô querendo forçar a barra dessa aqui, mas, na verdade, no momento, nas minhas divulgações, o retorno das minhas clientes está sendo muito mais sobre essa outra peça aqui. Então, vou mudar um pouquinho nesse momento. Quem sabe eu exploro um pouquinho mais isso daqui nesse momento. Então, é muito esse jogo aí de erros e acertos, de tentativas, né? De você ouvir um pouquinho também do seu coração, tá bom?
A Sabrina Teixeira, ela fala assim: como fazer dar certo? O que eu preciso fazer para me sobressair? Tem um pouquinho a ver também com a perguntinha anterior da Fê. Como fazer dar certo? Como fazer dar certo? Em primeiríssimo lugar, meninas, se vocês realmente já assistiram minhas lives, vocês vão entender. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Se você não acreditar, não tem alguém ali que vá fazer o negócio acontecer por você. Tem que partir isso de você. Quando a gente acredita nisso, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, as coisas tendem a fluir de uma forma maior. Mas também nada cai do céu. Se você não divulgar o seu trabalho, se você não apresentar, se você não fizer várias peças daquele produto ou do seu trabalho para apresentar, muitas vezes, quando a gente está iniciando e a gente tem essa dificuldade de sentir que as coisas deram certo para a gente, é muito mais o nosso trabalho do que a gente esperar o trabalho chegar nas nossas mãos, do que a gente esperar a encomenda chegar nas nossas mãos, do que a gente esperar uma cliente perguntar sobre um pedido de orçamento. O seu trabalho é muito maior. Você vai continuar trabalhando naquilo que você acredita, naquele produto que você acredita, continuar se especializando, estudando, trabalhando, costurando, desenvolvendo, fazendo, melhorando, testando, errando e acertando, até com que ele dê certo, né? E mostrar, divulgar isso. Não tem problema, não é feio você divulgar. Você não precisa dizer, você não precisa mentir que aquilo foi uma encomenda. Você vai bolar lá uma descrição bem bacana e divulgar. Não tem como. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa fazer com que as coisas deem certo. Isso parte muito de você querer como empresa. Por mais que você tenha, nesse momento, tenha sim ou não pedidos de encomenda. Né? Você não deixa de trabalhar. Por quê? Porque você acredita no seu sonho. E muitas vezes é questão de tempo. Né? É questão de tempo para você realmente acertar ali nas suas divulgações, para você entender como funciona, para você ganhar um pouquinho de crescimento, ser um pouquinho mais vista, mais notada, tá bom? Então, isso realmente é questão de tempo, é você ouvir o seu coração e você não desistir, você não parar. É uma luta ali diária, né? Um trabalho constante e de você mesmo acreditar, você plantar ali, né? Plantar para colher lá no futuro. Na verdade, a gente planta a cada dia, né? Hoje eu sinto que eu ainda planto e todos os dias é um plantio, na verdade, né? Porque o cliente, você não é quando você fecha uma venda que você está colhendo, você só está plantando, porque o seu cliente ele vai comprar com recorrência de você, vai te indicar, entende? Tá? Aí nós temos uma pergunta da Nina Arte em Pano. A Nina pergunta assim: preciso ter site? Ou só no Instagram e WhatsApp já é suficiente para começar? Nina, isso tudo depende de qual o seu objetivo com o seu negócio no artesanato, né? Se realmente você falar para mim, eu tô aqui, tô só iniciando, hoje eu tô com um outro emprego em paralelo, ainda estou sentindo. Bom, Nina, se você não tem tempo, eu acho que um WhatsApp ali, um Instagram, Facebook, enfim, já está de bom tamanho para você divulgar o seu trabalho. Mas se realmente você quer viver disso, esse é o teu sonho, o teu objetivo de vida, eu acredito que é muito importante, sim, você começar a pensar nisso. Para quê? Para você também entender o seu negócio. Em primeiro lugar, você já está acreditando no seu negócio se você tem um site, nem que seja um portal, por exemplo, numa plataforma como o Elo 7, que é uma plataforma específica para o artesanato aqui no Brasil. Mas se você não quiser, não puder nesse momento se especializar e ter um site, ou se você acha que nesse momento você não precisa de um site porque ele vai ficar lá, não vai ter interesse ainda, ele não vai conseguir se divulgar sozinho, eu acho sim que o Elo 7, por exemplo, é um bom começo, é um bom caminho. Foi por onde eu também comecei, na verdade eu comecei pelo Mercado Livre, porque ainda não tinha o Elo 7, e logo migrei, e acreditei que quando eu precisasse, por mais que hoje em dia a gente sinta que a força das redes sociais ainda é muito mais potente, você tem como direcionar o seu cliente. Isso, você está profissionalizando o seu negócio. Você está informando para o seu cliente que você não está ali fazendo a venda, uma venda indireta, apenas via depósito bancário, ou enfim, atendendo ali pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Você tem como orientar ele para um portal, para um site que é certificado, enfim, que está ali. Tem várias artesãs ali, você é mais uma profissional que está atendendo, e eu acho que isso dá muita credibilidade para o seu cliente. Então, vai muito de você sentir o seu estágio e o seu objetivo com o seu artesanato. Mas eu acredito sim, eu acredito que assim que todas vocês puderem, é muito importante ter um site, tá bom? Essa foi a perguntinha, então, da Nina. Aí o ateliê Sonhos da Nani fala assim: como faço para tocar o meu ateliê? Fazer dele o meu pequeno negócio.
Como faço para tocar o meu ateliê? Fazer dele o meu pequeno negócio. O Ateliê Sonhos da Nani. Nani, isso tudo tudo está muito vinculado sobre o quanto você quer realmente viver do seu negócio, né? Se você realmente quer viver do seu negócio, se você precisa viver do seu negócio, se isso realmente é um motivador para você sair aí, alavancar a sua marca, o seu negócio artesanal, você vai realmente fazer uma imersão aí, uma imersão e viver o seu negócio a cada dia. E desse jeito ele vai dar certo com tudo isso que eu já venho falando, inclusive hoje aqui. É você acreditar, você focar, você realmente focar num nicho de mercado bem certinho para você tentar falar para um público-alvo muito específico, né? E você ali fazer com que as coisas aconteçam, trabalhando dia a dia. Mesmo ainda sem encomendas, a gente vai trabalhando. Lembra, quem assistiu minhas lives viu que eu fiquei 1 ano e 1 semana praticamente estudando, me especializando, estudando sobre quais os materiais que existiam no mercado, o que eu ia inserir no meu produto para me diferenciar, descobrindo o meu produto, que foi nesse meio tempo que eu ainda eu tive esse tempo para eu ver o que eu ia fazer da minha vida, qual o produto que eu ia focar ou não. Claro, em paralelo a isso, eu cuidei da minha filhinha, da minha bebê, né? Mas é um tempo que eu peguei para o meu negócio, né? Para estudar ali o meu negócio. E eu tinha certeza que quando eu começasse, ele iria dar certo. Por quê? Porque eu trabalhei todo esse tempo para isso. Então, muito dessa perguntinha dela aqui, ó, como faço para tocar o meu ateliê? Né? Fazer dele o meu pequeno negócio. Eu não sei se ela tem uma atividade paralela ou não, se ela já vive só do ateliê dela, mas é muito você se dedicar. Por mais que você ainda tenha ali as obrigações de casa, por exemplo, como dona de casa, como esposa, como mãe, se você não entender que boa parte do seu dia, 8 horas de trabalho, que é o que todo mundo, no mínimo, trabalha por aí, se você não tiver isso para se dedicar para o seu negócio, você realmente vai ser difícil você viver do seu negócio, você tocar o seu negócio, você tem que ter um tempo grande no seu dia disponível para você trabalhar o seu negócio. As pessoas se confundem muito, as artesãs se confundem muito e se perdem muito nisso. Por isso que eu tô falando, nem sei se especificamente para você, tá, Nani? Mas falando de uma forma muito geral, meninas. As pessoas acham assim, estão muito acostumadas a cuidar muito da sua casa, vivem ali, priorizam a casa como primeiro lugar e deixam o negócio como segundo plano. O seu negócio, ele sempre vai ser como segundo plano na sua vida, tá bom? Você tem que começar a colocar o seu negócio em primeiro plano. Não estou pedindo para você esquecer da sua família, mas para você ter uma rotina, tomar o seu café da manhã com eles. Agora a mamãe vai trabalhar, focar ali, nem que seja a sua sala, nem que seja tudo misturado ainda. Eu consegui fazer desse jeito, eu tenho certeza absoluta que você também consegue, tá bom? Coloque o seu negócio em primeiro plano na sua vida, que você vai sentir o seu negócio deslanchar, tá bom? A Ana Paula Matos, Ateliê, mandou a seguinte pergunta: tenho dificuldade em divulgar para o público-alvo, pois por muito tempo fiz peças aleatórias de tudo um pouco. Ana Paula, realmente é muito importante você entender isso. O bom é que ela já entendeu onde que ela erra, né? E hoje ela está sentindo realmente dificuldade em divulgar para o público-alvo certo. A partir do momento que você identificou isso, é muito importante que a partir de agora você zere tudo isso e você comece do jeito que você entende como sendo certo. Focando ali para o seu nicho específico, escolhendo aqueles produtos que você quer trabalhar, e a partir daí você não precisa deletar o seu passado. Ele é muito importante. Ele serve de base até para o seu cliente ver todo o poder do seu negócio, ver toda aquela habilidade que você já fez. Mas a partir de agora, página nova não. Se eu falar isso, você vai entender que você tem que criar uma página nova no Instagram. Eu acredito que não seja necessário, você não precisa fazer isso, mas a partir de agora, você começa a publicar e a divulgar do jeito certo. Falando ali para o seu nicho, certo, né? Tentando acertar aí nesse público-alvo, tá bom? Então, você foca, é um trabalho maçante de todos os dias ali, usa as hashtags específicas, coloca sempre na sua descrição, deixa muito bem claro qual o seu negócio, no que você é especialista hoje em dia, entende? E por mais que eventualmente você precise pegar aquelas encomendas antigas que não tem a ver com o que você quer trabalhar e quer se especializar hoje em dia, mas você não pode perder aquela encomenda, não tem problema nenhum. Você faz, mas você não precisa nesse momento divulgar. Você vai divulgar com aquilo que você realmente sonha e você quer trabalhar, tá bom? Você pega essa encomenda, não tem problema, eu sou artesã, eu sei o que a gente precisa pegar uma encomenda para, enfim, pagar uma conta, enfim, gerar renda através do nosso trabalho, tudo é legal e tudo é digno. Mas se você realmente quer se especificar,
quer profissionalizar o seu negócio e entende já a importância do nicho de mercado, divulga somente aquilo que você quer mostrar como marca. Joia? Vamos lá. Agora tem uma perguntinha da Lucília Mariano. A Lucília, ela fala assim: o nicho de bebê e maternidade tem venda certa? Você acha um bom nicho? Me fala um pouco sobre isso. Eu sou super suspeita, porque eu só trabalhei no artesanato para bebê e maternidade. Eu acredito no poder, sim, desse nicho. Por quê? Porque a gente sabe que nascem bebês todos os dias, né? A gente viu aí pela pesquisa da Educar, eu fiquei sabendo de uma pesquisa que eles fizeram recentemente, que nasce, se eu não me engano, 3 milhões de bebês por ano no Brasil. Então, é um número gigantesco, né? Por mais que venham crises econômicas, enfim, a gente sabe que ali o bebezinho tá ali naquela barriga daquela mamãe, ele vai vir ao mundo, vai nascer, e a mamãe, os parentes, enfim, eles precisam dar um presentinho, a mamãe vai precisar de um enxovalzinho. É um mundo novo, né? É um mundo que a mulher tá ali na sua felicidade. Então, eu acredito na potência desse nicho de mercado. Agora, para eu te falar, se ele tem vendas certas, é a mesma coisa de te falar assim: todo mundo, do mundo inteiro, precisa se alimentar, certo? Aquele restaurante da esquina, ele tem venda certa só porque todo mundo precisa comer? Se ele não fizer um bom trabalho e uma comida muito bem feita e gostosa, saborosa, saber trabalhar isso, publicar, divulgar, enfim, ele vai ter venda certa todos os dias? Por mais que todo mundo precise se alimentar, ele não vai conseguir resistir se ele não fizer um trabalho bem feito. Então, isso depende muito do seu estudo, do seu esforço e do seu querer e do seu acreditar, tá bom? Mas eu acredito sim que é um nicho maravilhoso, um nicho muito poderoso, tá bom? Estou aí nesse mercado já de 10 a 12 anos aproximadamente, e realmente vivo disso, sustento minha família hoje vivemos somente disso mesmo. Então, eu tenho colegas aí, alunas, que estão crescendo muito forte, muito felizes, muito satisfeitas financeiramente através desse nicho de mercado para bebê e maternidade, tá? Aí, nós já temos uma perguntinha da Dulce Maria. A Dulce fala assim: Débora, boa tarde, Dulce. Como você desenvolve um produto? Faz um rascunho com medidas, cores, enfim, como desenvolve até chegar a cada arte final? Dulce, muito legal essa pergunta. Eu nunca falei para vocês assim. Cada produto ele tem um jeito que passa pela minha cabeça, né? Às vezes a ideia vem quando eu tô com a cabeça deitada no meu travesseiro. Às vezes a ideia vem quando eu estou na frente do computador, pesquisando sobre alguma coisa, tendo uma ideia. Enfim, vem de diversas maneiras, né? Eu nunca acreditei que eu era muito boa no desenho. Só que quando eu comecei a experimentar e desenhar alguma coisa, eu sentia que saía algum rabisco ali que ficava, ao meu ver, satisfatório. Eu ia ali fazendo alguma coisa. Teve uma apostila que eu fiz com uma amiga minha, Fernanda Lacerda, do Feltro, e aquele pandinha, eu consegui desenhar o rostinho dele. Ficou super bonitinho, ficou perfeitinho. Depois eu consegui reproduzir para o computador. Aí eu pedi ajuda, claro, para o meu marido, vetorizou e tudo mais. Mas cada ideia é de um jeito. Por exemplo, eu já desenvolvi produto ou técnica de kit de berço, de almofada amamentação, mentalizando na minha cabeça como que aquilo ia ficar. Então, cada etapa de costura, eu conseguia imaginar o que eu ia fazer para solucionar aquele problema. Isso tudo mentalizando. E aí, claro, eu corria para a máquina de costura na prática para ver se aquela ideia dava certo. Então, eu usava mesmo materiais, muitos protótipos eu já fiz de TNT, já fiz muitos ursos de TNT. Quando eu fui passar o urso, remodelar o moldezinho do urso Petit Petá, eu comecei a fazer recortes em TNT. Tem muitas formas, por exemplo, como aquela silhueta daquele ursinho, que vocês devem saber o que eu estou falando, né? Um dos primeiros que eu fiz, eu trabalhei muito ele, dei no curso de quadro maternidade em bastidor, esse moldezinho através de Educar para vocês. Sabe como que eu criei aquele molde? Não foi em computador e nem foi em desenho. Foi dobrando uma folha de papel ao meio e começando a recortar. Eu recortei, vi que precisava mudar a orelhinha. Então, no próximo recorte, se o corpo já estava aprovado, eu recortava todo o corpo do mesmo jeitinho e deixava um papel a mais ali para eu trabalhar a orelhinha. Eu ia fazendo recortes, abrindo e vendo lá de bate-pronto se já estava bacana, olhando contra a luz, né? Se já estava bacana. Então, cada produto e cada criação, para mim, eu faço de um jeito. Por quê? Eu não lido muito bem com a arte de computador, eu deixo essa parte para o meu marido. Então, eu acabei criando estratégias bem arcaicas, mas que funcionam para mim, para eu conseguir desenvolver os meus produtos, desenvolver as minhas ideias, ir para frente do meu jeitinho ali,
para que eu consiga chegar no resultado final. Quando tá tudo aprovado, eu assim, marido, você consegue digitalizar aqui para mim, vetorizar, enfim. Então é assim que eu faço. Isso quando tem necessidade de vetorizar. Porque aqui no ateliê, enquanto artesã, muitos dos moldes eram no papel craft, num papelão um pouquinho mais durinho. E assim eu fui indo com os meus recortes, com os meus moldezinhos, do meu jeitinho mesmo, tá bom? Então não precisa você se você não manja, não precisa você ir muito além. Você consegue fazer com esses jeitinhos bem simples que eu te mostrei aqui, que eu te dei exemplo, você consegue avançar no seu negócio e criar e desenvolver os seus produtos, né? Colocar suas ideias, tá bom? A Vera Faria, lá de Portugal, ela fala assim: como fazer pesquisas de mercado sobre tendências de tecidos e cores para, por exemplo, lançar uma coleção. Beijinhos de Portugal. Que fofa, Vera. A Vera acho que está falando especificamente de um nicho de lançamentos de produtos, de materiais para artesanato, né? Especificamente de tecidos. Como fazer pesquisa de mercado sobre tendências de tecidos e cores para, por exemplo, lançar uma coleção. Aí eu só não entendi se a coleção seria uma coleção de kits de berço, ela como artesã, preparando uma coleção ali coesa para os produtos dela, eu acredito que seja isso. Mas, Vera, a pesquisa que você faz, primeiro, você segue aquelas lojas de tecidos que você já é fã. Então, eu acredito que você, tanto em Portugal como aqui no Brasil, já deve seguir aí algumas empresas, algumas marcas de tecido. Geralmente essas marcas, né, seja ela indústrias ou distribuidoras mesmo, multimarcas ali do nicho específico de tecidos, da estamparia, tenho certeza que elas estão sempre antenadas, estão sempre lançando aí as novas tendências, sempre antenadas no que está acontecendo no mundo da moda, de tendência, enfim, para a estamparia específico para o nosso nicho de bebê e maternidade, né? Então, você seguindo essas empresas, você vai estar sempre, na verdade, atualizada. Fora isso, você ainda pode recorrer às mídias sociais não era isso que eu ia falar, as redes sociais, né? E ficar de olho também naquelas empresas, seguir aquelas empresas que você admira muito no setor de decoração infantil, porque elas também estão sempre fazendo, inserindo a tendência ali, o que tem de mais atual para os produtos delas, para o lançamento delas. Então, sempre tem aquelas empresas que você segue para você entender o que está na moda hoje em dia, em termos de estampa, de tecido, de cores, de padrões, tá bom? Fora tudo isso, você também pode deixar seu coração falar mais alto e colocar o toque do que você gosta, do que você acredita nos seus produtos para lançar a sua coleção com a sua identidade, de acordo com o que você ama. Por exemplo, eu amo um quadriculado, eu amo, mas hoje em dia ele não está mais tão na moda assim como já esteve anteriormente. Quem sabe você não se especializa, coloca uma pitadinha ali daquele quadriculado, por exemplo, na sua linha de produtos, e aquilo não é o seu diferencial para sua marca, tá bom? Então, acredite um pouquinho no seu potencial, veja como que você pode ter ali uma identidade na sua marca e trazer também pitadas das estampas que existem hoje em dia para sua coleçãozinha, para sua marca, para o seu diferencial, para sua identidade, tá? Aí nós temos a pergunta da Aline, querida, a Aline Paim, do Ateliê Estúdio de Algodão. Ela tem uma dúvida, ó. Como desenvolver um projeto para o lançamento de um produto? Como desenvolver um projeto para o lançamento de um produto? Como posso desenvolver o desejo da cliente? Aline, essa sua pergunta é bem complexa para a gente responder, mas vamos lá. Como desenvolver um projeto para o lançamento de um produto? O que eu entendo como um projeto num todo para você lançar um produto? Eu acho que vai ser muito mais fácil a gente pegar um exemplo. Então, vamos supor que a Aline ela vai especializar em toalhinhas bordadas para a escola, tá? Peguei aqui do nada. Toalhinhas bordadas para atender as criancinhas, por exemplo, em escola, toalhinhas escolares, algo bordado, algo bem nichadinho assim, personalizado. Então, como que ela vai desenvolver num todo? Ela vai atrás de todo o material que ela precisa, ela já tem que estar ok com o bordado, com tudo isso que ela precisa para, em si, fazer o produto físico muito bem feito. Estando ok com o produto, ela precisa se preparar em termos de coleções. Bom, o que eu vou apresentar para começar, para lançar o meu produto? Então, legal, hoje em dia, eu sei que a garotada aí das escolas vai gostar do tema tal, seja de personagens, seja de bichinhos, enfim, ela vai identificar os temas do momento para aquele público onde ela quer falar. Se não é para as crianças da escola e, por exemplo, é para o bebê, para a maternidade, ela vai atrás daqueles temas, daquelas cores, daqueles padrões que estão utilizando hoje em dia.
Então, ela vai fazer uma pesquisa de mercado para ela entender o que ela vai inserir no produto físico dela, como que ela vai enfeitar o produto e quais são as coleções que ela pode atender para ela se diversificar no mercado, tá bom? O que eu falei aí? Então, ela buscou um produto, ela tá ok com essa produção e ela vai buscar fazer isso em diversas coleções para ela mostrar várias opções para o cliente. Por quê? Porque dessa forma você consegue contemplar várias pessoas, tá bom? E não só apenas uma. E nisso já tem um outro diferencial também. Você vai mostrar força. Quando você lançar, você vai mostrar que você é expert naquilo, que você já faz aquilo, ou que você realmente tem vários para mostrar, você tem quantidade, o seu cliente já vai sentir confiança, segurança, profissionalismo, porque você não está mostrando uma peça, você está mostrando a qualidade do seu produto e comprovando isso em diversas peças. Fora isso, ela vai pensar em divulgação. Pensando em divulgação, ela precisa fazer toda uma sessão fotográfica ali de fotografias. Não precisa ser tudo num dia só. Ela pode pegar uma semana para se dedicar, por exemplo, à fotografia. Se você está iniciando com esse produto, né, com esse lançamento agora do zero, então faz a foto, procura o dia mais iluminado, entenda na sua casa qual a melhor posição ali solar para que você entre luz, aí uma luz natural de boa qualidade. Estude isso, entenda isso, né? Não tenha medo de testar e de errar se você tem esse tempo para isso. Eu acho que é muito importante você entender ali no seu dia qual a melhor entrada de luz, qual a melhor fotografia, e faça isso do seu melhor jeito. Então, tendo ali as fotografias, algum videozinho em mãos, enfim, você vai pensar em realmente divulgar, seja para introduzir no seu site, na sua linha de produto, se a sua marca já existe, ou para as divulgações. E aí você vai tentar ser o mais criativa possível nas divulgações. Isso é algo que eu também estou caminhando, também estou nesse processo, também estou aprendendo, viu, Aline? Eu conheço a Aline pessoalmente, mas é algo que, o que eu percebi nessa jornada, tenho lançado produtos com frequência, né? Lá na minha loja de materiais para artesanato, coleções exclusivas ou revenda, enfim. Quanto mais criativa você for nas divulgações e não utilizar somente a foto e somente o feed, mas usar também a ferramenta, os stories, agora outras ferramentas também que existem modernas, como os cenas dos stories, essas modernidades todas que existem, né? Eu também estou aqui aprendendo. Mas quanto mais criativa você for, mais fácil você chamar a atenção do seu cliente, chamar a atenção do seu público. Então, é muito importante hoje em dia a gente pensar nas mídias sociais, pensar nessas divulgações e para lançar o produto e fazer essa força no lançamento dele. E não desistir. Por mais que você lançou um produto hoje, já não apareceu uma venda, isso não surtiu resultado, você nem conseguir levar seu cliente ainda para o site ou receber um pedido de orçamento, você não desiste. Você vai ali e trabalhando aquilo dia a dia e a força está dentro de você para você realmente mostrar e atingir os seus objetivos, tá bom? Vamos lá, outra perguntinha então, da Silvia Figueiredo. Para quem ainda trabalha fora, qual o seu conselho para se dedicar apenas ao artesanato? Então, eu estou entendendo pela Silvia aqui que ela não quer levar ainda as duas profissões em paralelo. Para quem trabalha fora, qual o seu conselho para se dedicar apenas ao artesanato? Tipo, para ela realmente viver daqui para frente somente do artesanato, né? Eu acredito que seja essa. Eu tenho colegas, Silvia, tenho amigas minhas que eu conheço, a Neide Cardoso é uma delas. Ela trabalha fora até hoje, eu conheço ela é uma apaixonada pelo artesanato, mas ela trabalha fora até hoje, e eu lembro que ela tinha uma rotina muito bem organizada. Ela trabalhava um pouquinho por dia, por noite, acredito eu, e nos finais de semana, porque era o tempo que ela podia. E quando eu pensava, mas Neide, você ainda trabalha, amiga, fora? Sim, né, ainda trabalho fora. Porque assim, ela já tinha uma pagininha, ela já tinha uma máquina, ela já tinha as etiquetinhas dela. Então, ela acreditava no negócio dela, ela acredita no negócio dela, e no tempo dela, ela entendia que o artesanato ainda era um complemento de renda para ela. Mas ela, de fato, de verdade, ela trabalhava, ela não estando no trabalho dela, em casa, claro, fora os afazeres ali, eu acho que ela com certeza conta com a ajuda do esposo, dos filhos, enfim, ela se dedicava para o artesanato dela, para as encomendas. Muitas encomendas ela fecha no próprio ambiente de trabalho dela, para os colegas de trabalho, entende? E como que você vai fazer para se desvincular? Você vai ter que trabalhar muito duro, paralelamente, aí nos dois trabalhos, digamos assim, para você sentir que você pode largar o seu trabalho lá assalariado, enfim, que você está atualmente, para você poder migrar e viver somente do artesanato. Mas isso é um trabalho duro e paralelo que você vai ter que vivenciar e sentir se você pode realmente largar e aí trabalhar intensamente no artesanato, tá bom? Viver especificamente para o artesanato.
Essa fase, Silvia, só quem vai poder sentir vai ser você. Se, por exemplo, seu esposo, se tem mais alguém na sua família que segura ali segura toda como é que a gente pode dizer, a renda familiar, né? Ou se depende só de você. Então, é você quem vai sentir qual o momento de você se desligar e poder viver somente do artesanato. O quanto essa renda depende de você ou não, tá bom? Para você sentir e aí sim começar a trabalhar, se dedicar, assistir todas as lives que eu já dei aqui, que é sobre desenvolvimento de produto, sobre nicho de mercado, sobre produtividade e começar, iniciar nem que seja do zero, mas você ali acreditar, focar e fazer as coisas acontecerem, tá bom? A Eve fala assim: já enxuguei demais meu portfólio. Ela tá falando especificamente sobre nichar ali o negócio dela, né? Antes fazia de tudo um pouco, mas sempre penso que, nesse caso, se eu definir X produtos somente, vou ter que dizer ainda mais não aos clientes. Acha que isso é ruim? Eve, nós estamos numa situação onde cada artesã vai ter que avaliar muito bem o seu caso. Para mim, Débora Hadke, dizer não era muito sofrido, me doía muito dizer não. E a cada produto que eu tirei, que eu tive que realmente limar ali do meu nicho de produtos, do meu mix de produtos, a cada produto que eu tive que tirar, foi muito sofrido para mim. Porque foram produtos que eu iniciei do zero, foram produtos que eu lancei no mercado, né? Do zero ali. Foram produtos muito importantes para mim, que tiveram muita força de vendas. E a cada produto que eu limei, para mim, foi muito sofrido. Porém, foi uma decisão também muito importante. Por que eu disse não para aquele produto? Porque eu estava numa fase e que eu não estava dando conta e que aquilo não estava saudável para mim, para eu administrar a minha empresa. Então, eu precisei abrir mão. Agora, se você está no momento em que você só quer nichar, realmente especificar ali, se especializar em algum produto para você começar a trabalhar de uma forma correta, mas você ainda precisa daquela renda e daquele dinheiro que entra de todas aquelas suas outras encomendas, e você realmente é muito ruim você dizer não para aqueles clientes que você já atendia, eu não vejo problema nenhum em você continuar trabalhando dessa forma nesse momento, até realmente você chegar num ponto, num estágio em que eu digo assim, não compreenda mal, mas que você possa se dar o luxo de você escolher realmente com o que você quer ficar trabalhando dentro da sua marca, tá bom? Meninas, por favor, não me interpretem mal, nós estamos aqui falando para vários tipos de artesãs que estão na fase inicial, estão numa fase mais intermediária, ou até já tem muito sucesso no seu trabalho e realmente se viu, como eu já me vi na vida, lotada de encomendas, tendo que fazer algumas decisões muito difíceis, tá bom? Então, eu não sei qual o seu momento específico, mas se você já vive do seu trabalho, do seu negócio, e minha filha acho que trouxe um chazinho para mim. Obrigada, Bi. Obrigada, meu amor. Então, é muito importante você entender qual é o seu momento, para essa resposta vir realmente do seu coração. Eu não vejo mal nenhum. Ela pergunta assim, ó, acha que isso é ruim? Eu não vejo mal nenhum. Sabe por quê? Porque, às vezes, para ela, é muito mais importante ela atender o cliente dela. Ela deixar aquele cliente que ela já veio atendendo muito mais satisfeito. Às vezes, ela não precisa captar um cliente novo, com um nicho de mercado novo, com um produto específico novo. Às vezes, para ela se manter ali do artesanato, é muito mais fácil ela continuar atendendo de forma personalizada aquele cliente. Então, eu acho que isso é saudável, é bacana sim, dependendo da fase em que ela está. A Michele Sabrini fala assim: meu nicho é maternidade e bebê, mas algumas pessoas me pedem algum tipo de trabalho, como, por exemplo, porta-celular, necessaire. Eu posso atender um nicho fora do meu ou digo para cliente que não faço? É mais ou menos parecido com a perguntinha da Eve, né? A resposta, na verdade, contempla também para a mesma resposta da Eve. Isso tudo, Michele, desculpa, não sei se é Michele ou Micheli, tá? Que leu o seu nomezinho. Mas isso tudo vai depender muito do seu momento. Você não precisa dizer não. Eu acho que é muito importante nas suas redes sociais, no seu site, na sua página, enfim, você se especializar em um nicho. Você mostrar para o seu cliente naquilo que você é especialista, naquilo que você é bom. Eu acho que não é legal você misturar nas suas redes sociais, nas suas divulgações, na sua página, no seu site, enfim. Isso não é legal. Mas você atender, você ganhar o seu dinheiro, você atender aquele cliente que eventualmente já encomendou de você e você não quer deixar na mão, isso é outros 500. Eu mesma, meninas, já fiz isso. Já atendi o meu cliente com algo que eu nem queria vender,
mas que eu atendi para socorrer ele, porque ele já estava fechando outros produtos comigo, e eu entendia que ele precisava de uma artesã para aquilo, né? Ou quando eu não atendi, o que eu fiz? Eu indiquei. Então, se você não quer atender, ou se você está com encomendas na sua semana, no seu mês, no seu cronograma, satisfatórias daquilo que você realmente quer se dedicar e quer empregar sua energia para aquele tipo de produto, bom, então quem sabe eu indico a minha colega para fazer um porta-celular, alguém específico que vá atender de uma forma muito mais rápida para aquele nicho específico, tá bom? As duas perguntas acima são sobre falar não para clientes. Tá, eu entendi isso direitinho. A Amanda deu esse recadinho aqui para mim. E aí eu acho que eu consegui contemplar e tocar nesse assunto, né? Falar não para cliente. Se você está no seu momento e falar não para cliente, eu acho muito bonito, muito legal da sua parte. Eu faço isso até hoje, eu faço muito isso. Indicar. Eu falo não, mas eu estou resolvendo um problema do meu cliente, eu estou ajudando o meu cliente, porque eu estou indicando. Então, se você falar não, eu acho bacana, eu acho bonito da sua parte você indicar. Sabe por quê? Esse cliente, ele vai ser muito grato por essa indicação. E quando ele precisar de algo que é você que faz, ele vai ter uma gratidão por você, pelo seu atendimento, pela sua resposta. Então, isso é muito bacana. Isso volta a favor de você, tá bom? A Paula de Freitas Lopes fala assim: nesse período em que estamos nos estabelecendo, como fazer a família compreender o trabalho artesanal e nos apoiar? Eu acho que é mais um momento ainda, Paula, para a família realmente ter uma compreensão nesse período que estamos nos estabelecendo. Tá, desculpa, eu tinha entendido ela como um período pandemia. Não, não é nada disso. Nesse período em que estamos ainda iniciando, nos estabelecendo no nosso negócio, como fazer a família compreender o trabalho artesanal e nos apoiar? Graças a Deus eu não sofri isso por parte da minha família aqui de casa, do meu marido especificamente, que sempre me apoiou muito, acreditou no meu trabalho. Mas eu tive uma pessoa que é muito importante para mim, que faz muita diferença na minha vida, que é o meu pai, e que ele duvidou do meu trabalho, né? Chegou um momento que ele falou assim: poxa, filha, você estudou tanto, para agora, como é que ele falou? Poxa, filha, você estudou tanto na vida para acabar numa máquina de costura, para acabar costurando, um pouco de preconceito da parte dele. E eu olhei para ele, eu falei chorando já para ele, como eu tô aqui emocionada com vocês. Eu olhei para ele e falei assim: pai, eu nunca te escondi na minha vida que eu queria ser feliz com o meu trabalho. Eu estudei tanto, sim, mas foi para me encontrar numa profissão. Eu acho que a partir do momento que você fala isso para sua família e que eles entendem que você está realizando um sonho de ser feliz, que você escolheu aquilo, independente de dinheiro, independente de status, independente se você estudou ou não, o que importa é a sua felicidade, é você acreditar. A partir do momento que você conseguir mostrar isso para sua família, não tem como eles não te apoiarem. Desculpa, a pessoa se desmanchou aqui, mas é que meu pai mora no meu coração, é um homem muito importante na minha vida, com certeza. Amo meu pai, tenho um carinho muito grande, uma conexão muito grande com ele. E quando ele falou isso para mim, me impactou demais. Isso não retorne esse dinheiro, né? E aí, claro, eu sei que entra num conflito muito grande, porque tem aquela coisa de precisar gerar renda para sua família, para o seu, né, para o seu lar, enfim, tá bom? Mas tente aí enxergar e mostrar para eles o quanto isso tem de valor para sua vida, o quanto isso é importante para sua felicidade, tá bom? Eu acho que esse é o caminho mais assertivo realmente para dar certo. A perguntinha que eu li, então, foi da Paula. Agora, a perguntinha da Juliana Elizabeth Fernandes, ela pergunta assim: como investir em materiais, estoque, como se programar e se organizar com isso? Ju, isso é muito específico para você entender. Primeiro, você vai entender com quais tipos de produto que você trabalha. Eu lembro que a Juliana Elizabeth, ela faz quadros bastidor muito, muito, muito bem feitos. Ela consegue explorar isso, demonstrar essa qualidade dos pontinhos que ela emprega, de todo o capricho, da inovação que ela ainda consegue transformar ali através daqueles quadros. Ela consegue explorar muito, ela tem umas fotos muito boas também. Então, por exemplo, se seu nicho, Ju, é de quadros em bastidor e você só trabalha com isso, ou isso, e você também quer se especializar com lembrancinhas, você vai comprar e se especializar e ter ali no seu artesanato todo o essencial para aquilo que você desenvolve hoje em dia. Então, você não precisa ter ali quilômetros de tecido
Você não precisa comprar 1 metro de tecido se você sabe que você trabalha com pedacinhos pequenos de tecido. Então, para você ter uma variedade melhor de tecidos, quem sabe para o seu nicho específico, não é mais interessante você comprar de meio metro os tecidinhos, tá bom? Já diferente para quem faz almofadas de amamentação ou para quem trabalha com kits de berço que precisa de metragens maiores. Então, para essa artesã específica, o meu conselho seria, bom, se você precisa de metragens, ou você viaja para comprar seus tecidos numa cidade, ou ainda é por encomenda na internet, os seus tecidos, para você aproveitar e otimizar aquele frete, então, peça de 3 em 3 metros, peça uma quantidade que você vai ter um estoquezinho na sua casa, e você sabe que a partir da foto, daquele primeiro trabalho que você vai fazer, você já tem material para o segundo. Porque a partir do momento, meninas, que a gente tira uma foto, é muito recorrente, você sabe do que eu tô falando, vir aquele cliente e dizer assim, ó, eu quero exatamente esse. Então, quando você faz uma compra de tecido, de aviamento, é interessante que você não compre para uma cliente, que você compre para uma e tenha pelo menos mais 1, 2, 3. Isso de acordo com a sua identidade, de acordo com o que você acredita, você vai investir naquelas estampas, naqueles tecidos, naqueles aviamentos, naqueles materiais que você acredita que tem a força de venda, que a sua cliente já vai ver ali uma unidade e já vai te pedir a segunda, a terceira, enfim, tá bom? Isso, então, depende muito do que você realmente tem ali, trabalha especificamente naquele momento, ou do que você quer trabalhar, e se organizar nas compras nesse sentido. Eu nunca comprei assim, por exemplo, se eu precisava ir em alguma loja física comprar um material, eu nunca comprava uma unidade. Claro, isso também você tem que ter um dinheirinho para você investir no seu negócio. Mas o meu tempo era tão precioso para me deslocar, ir até lá e comprar, que eu já pegava um estoque que eu entendia que ia me durar 1 mês, 2 meses, enfim. Eu já otimizava o meu tempo, o meu custo de ir até lá, seja de ônibus, seja de carro, seja a pé, enfim. O meu tempo e o meu custo de deslocamento até lá para comprar os materiais, eu já trazia um estoquezinho para casa. Porque eu garantia, se aquele estampa X que a cliente amou, né? Ela viu lá no seu portfólio, e aquela estampinha branco, um tecidinho branco de coraçãozinhos preto, por exemplo, que você colocou lá, tá? Você não tem mais. Uma vez, meninas, me aconteceu de eu deixar faltar o chevron cinza, o branco com cinza. Foi um caos, porque elas queriam aquelas lembrancinhas com aquele chevronzinho branco com cinza, eu não tinha mais. E justamente onde eu encomendava, naquele momento, tinha esgotado, e eu me vi azul. Por mais que eu comprasse ali de 5 em 5 metros, 6 em 6 metros, que era a quantidade mínima do atacado naquela loja, eu me vi azul, tive que recorrer aí a minhas colegas de trabalho e perguntar, você tem 1 metrinho aí do chefrão cinza para me ceder só para eu atender minha cliente? Por quê? Eu peguei o pedido no automático, entendendo que eu sempre tinha, era um tecido ali de coleção, ele era de linha, ele não era fora de estoque da loja, então eu tinha onde recorrer, e aí eu realmente me vi azul. E quando eu tentei conversar com a cliente, explicar que eu não tinha mais aquele tecido, ela realmente, eu vi que ela ficou muito insatisfeita, eu pensei, ops, vou para um plano B, vou recorrer a minhas colegas de trabalho, ver se alguém tem 1 metrinho para me ceder, porque não vai rolar, ela não vai querer trocar o tecido, eu compreendo ela, porque ela já fechou faz algumas semanas, então eu tinha que ter. Então, tudo isso, Ju, é muito importante você se programar, mas muito mais importante ainda, você entender o seu negócio. Eu estou trabalhando com o quê? Qual é o meu produto? É uma almofada amamentação, onde tem ali, eu gasto uma metragem grande de tecido? Então, beleza. Eu já tenho que trabalhar ali com um estoquezinho maior. Ah, não, são quadrinhos bastidores, eu uso faixinhas de tecidos ali bem menores, meio metro eu já consigo fazer 8 quadros. Então, beleza, você já vai comprando de meio metro, e tudo isso você vai sentindo de acordo com os produtos que você atende, que você trabalha, que você foca ou que você pretende focar. E ela pergunta ainda como organizar. Exatamente desse jeito. No que você fechou um pedido hoje e você estabeleceu um prazo para o seu cliente, por exemplo, de 20, 30, 10, o prazo que você trabalha no seu ateliê, no que você fechou um pedido hoje, você já vai utilizar aquele tecido, aquela estampa, aquele aviamento, aquele botão, aquele material, você já faz uma encomenda se for pela internet do próximo, para você não ficar sem, se você puder. Anota no seu caderninho, ó, acabou o chefrão cinza. Anota no seu caderninho. Junta ali todos os pedidos que ou você já acabou, ou que tem, ou que o estoque está baixinho, e aproveita para um frete só, ou para uma ida na loja apenas só, e já faz ali, e já otimiza aí e repõe o seu estoque, tá bom? Eu sempre trabalhei dessa forma, anotava ali, na verdade eu não anotava, Ju, eu deixava penduradinho um retalho,
pegava um alfinete e botava num painelzinho um retalho daquele tecido que eu precisava repor e comprar. E quando eu precisasse fazer uma encomenda com a loja, né, fechar ali um pedido ou ir até a loja, eu juntava meus retalhinhos na minha bolsa e saía para a loja, ou batia fotinho no WhatsApp pro meu vendedor, entende? Então eu trabalhava dessa forma, super funcionou para mim, tá? Fica aí uma dica para vocês. Aí tem mais uma perguntinha da Dulce Maria novamente. Ela fala assim: Débora, com relação à produtividade, você acha interessante trabalhar com a linha invisível e assim ganhar tempo? Muito legal. Acha que compromete o trabalho com relação à qualidade? Dulce, eu acho que também depende muito do tipo de produto que você está fazendo. Por exemplo, a linha invisível na bobina, eu acho que já é super ok. Você já pode ganhar aí essa produtividade. Se você trabalhar com a linha invisível, você estabeleceu e padronizou que a linha invisível é na bobina. Isso muito legal. Eu já uso, inclusive, já faço dessa forma, tá? Para a parte de cima, eu nunca trabalhei com a linha invisível na parte de cima. Mas durante muito tempo, e aí também já serve, acho que já vai responder a sua dúvida, a gente trabalhava com a linha branca na parte de cima. Onde era clarinho e onde dava para trabalhar com a branca, a gente não trocava a cor de linha. Agora, é claro, alguns tons que você acha necessário, que vai ficar mais bonito, ou que você tem aquela cor de linha para consumir e não perder o seu material que você já tem investido, aí é você que vai avaliar. Tem uma grande quantidade de linha invisível? Legal, eu acho que não fica um acabamento ruim. Essa resposta, né, pelos olhos da profissional Débora, tá bom? Eu não acho que fica ruim. Porém, se você tem outras cores de linha que você precisa consumir, você não vai deixar também aquele material parado. Eu acho que, eventualmente, é saudável, sim, para o seu negócio, em termos de custo, você também colocar aqueles materiais parados para consumir, para rodar, como a gente diz, tá? As meninas estão falando que choram muito comigo. Desculpa, meninas, hoje realmente eu me emocionei aí, falando dessa coisa da família, da aceitação do trabalho, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para todas nós, né? É um ponto que a gente. Eu vejo muitas de vocês com essa perguntinha recorrente, né? Eu entendo que muitas ainda sofrem muito com isso. Graças a Deus eu não cheguei a sofrer com isso a partir do momento que eu estudei. Só que tem uma coisa que eu falei numa live minha, não sei se vocês estão levando em consideração. Durante o período em que eu fiquei me especializando ali no artesanato, eu não falei para ninguém. Muitas poucas pessoas sabiam. Eu estava ali naquele momento de cuidar da minha filha. Então, era de uma certa forma justificável que eu não estivesse trabalhando. Porque eu estava amamentando, eu estava ali cuidando de toda aquela rotina da bebê, que todo mundo sabe que é uma super tarefa, né? Uma super rotina ali, quando você aprende a ser mãe, né? Tem toda aquela função de banho, troca de fraldas, comidinha, enfim, né? Então eu não falei para ninguém que eu estava me especializando. Poucas pessoas sabiam. Quando eu comecei realmente de uma forma profissional no artesanato, eu comecei a mostrar meus produtos, então tias, primos, parentes mais distantes nem sabiam que eu ia começar com artesanato, né? Já super me apoiaram. Por quê? Porque eu estava ali constantemente. Eu não estava ali postei uma semana, uma outra semana eu postei também, daqui um mês eu esqueci de postar, voltei novamente. Não, quando eu comecei para valer. Eu acho que isso é muito importante, meninas. Vocês entenderem isso, sabe? Vocês estão realmente começando para valer o negócio de vocês. A partir do momento que vocês começar, não volta para trás. Exceto, claro, por alguns momentos específicos da sua fase que você está vivendo no seu artesanato. Mas a partir do momento que você começar e sua família entender que isso é muito importante para você, e você trabalhar isso de forma profissional nas suas divulgações, como você apresenta, como que você organiza sua rotina em casa. Isso é muito importante, você também se dar valor, você se posicionar, você se valorizar, né? Você estabelecer isso de uma forma muito clara com a sua família. A partir do momento que você consegue fazer isso, é natural você ganhar o respeito da sua família e eles entenderem que aquilo é o seu trabalho e aquilo é importante para você, tá bom? Mas isso tudo parte de você. Se você não se valorizar, se você não se posicionar, se você realmente não conseguir isso, a sua família realmente não vai dar valor, não vai acreditar no seu negócio, no seu artesanato como um negócio, tá? Tem mais uma perguntinha aí, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, podem mandar. Nós ainda temos mais uns 5, 10 minutinhos, mas tem uma outra perguntinha aqui que é da Rosimeire Soto. Não sei se é assim que pronuncia seu nome, tá? Faço só sob encomenda. Eu sempre tenho dúvidas. Faço só sob encomenda
ou se faço peças para ter a pronta entrega? Muito legal a pergunta da... Não, desculpa. A pergunta do Rosimeire é outra. Eu estava lendo uma e chegou uma outra aqui para mim e eu li também. Desculpa. Rosimeire fala assim: Débora, você acha que nesse momento ainda é viável investir em lembrancinhas para maternidade? Rosimeire, eu trabalho ainda até hoje com lembrancinhas para maternidade e com a coisa da mamãe estar mais em casa, eu tive muito mais procura, muito mais pedidos de orçamento e eu fechei muito mais encomendas a partir desse momento aí em que veio a pandemia. Claro, eu fechei muita coisa lá para frente. Eu tenho bebezinhos para junho, para julho, gente só pedindo orçamento que querem encomendar mais para frente, clientes que vieram com pedidos de orçamento para 60 e aí no fim, na hora de fechar, reduziram para 50. Mas eu trabalho especificamente hoje, se tem algum nicho que eu ainda trabalho com a mamãe e eu ainda tenho essa experiência de atendimento com o cliente, com a mamãe especificamente, são com as lembrancinhas ainda, com esse nicho específico de lembrancinhas. E, pelo menos para mim, eu não senti isso. Eu senti que, inclusive, eu tive mais interesse e mais procura. Por quê? Porque eu entendi que a mamãe está em casa. Por mais que ela não vá fazer aquele momento ali, aquela festinha, né, na maternidade, ela vai querer enviar uma lembrancinha, ou para quando tudo isso normalizar, para quando ela receber as visitas. Porque, meninas, vai ter um momento em que esse bebezinho, ele vai ser visitado. Por mais que nesse momento ele seja apresentado através de videozinhos, de fotos e tudo mais, né, com esse isolamento social, vai ter um momento em que ele vai receber uma visita. E as mamães, elas vão guardar a lembrancinha, até porque é muito natural, toda aquela pessoa que vai conhecer o bebê pela primeira vez, ela leva um agrado, ela leva um presentinho. Então, é natural que a mamãe queira também ofertar como forma de carinho e de gratidão, com um mimo também e com uma lembrancinha para guardar desse nascimento, dessa... Não falo mais nem de nascimento, mas dessa primeira visita ao bebê, tá bom? Então, acho que quando tudo isso normalizar, a mamãe lá vai querer ter as lembrancinhas guardadas para oferecer para cada visita, para cada pessoa, membro da família importante que faça ali parte do relacionamento dela, tá? Então, acredito sim que lembrancinha não sofre tanto assim. Não é porque nós não temos aquela festinha, aquele evento na maternidade, que a mamãe não queira ainda contemplar com as visitas, quando for conhecer o bebê, ou ainda enviar para as pessoas, tá bom? Essa, então, foi a pergunta da Rosimeire, tá? Agora sim, é a perguntinha do Ateliê Glamour by Cris Voss. Tudo bom, Cris? A Cris pergunta assim, aquela minha perguntinha anterior, então, né? Ela sempre fica com dúvida se faz sob encomenda ou se faz peças para ter a pronta entrega. Cris, isso tudo depende muito da sua fase, do momento em que você está no seu ateliê. Por que eu falo isso? Por exemplo, você sentiu nesse momento que você realmente recebeu ali um baque nos pedidos de orçamento. Bom, estou ali numa fase que estou parada nos pedidos de orçamento. Se você tem um tempo sobrando, como estratégia para o seu negócio, eu acho muito válida a pronta entrega. Super válida. Eu já trabalhei dessa forma, meninas. Tanto para as toalhinhas, já tive toalhinhas adiantadas, daquelas bate-caixa que eu digo que sempre sairia, aquele floralzinho que eu sei que sai sempre, eu tenho ali uma produção já adiantada, porque eu sei que aquilo ali vai sair, e eu vou conseguir atender uma cliente num prazo emergencial, ou a pronta entrega, ganhar até um pouquinho mais, cobrando uma taxinha emergencial, ou cobrando uma taxinha pronta entrega, afinal de contas, eu tive que bolar toda uma organização, em termos de produção do meu ateliê, para que eu tivesse com aquelas lembrancinhas prontas, para atender aquele cliente naquele momento em que o cliente precisa. Note bem, o cliente precisa de você, a pronta entrega, tá bom? Então, quem trabalha com esses eventos em que a mamãe, eventualmente, de forma recorrente, costuma se desorganizar, se perder um pouquinho aí nos preparativos para o enxoval do bebê e te procura em cima da hora, se você já percebeu isso, eu acho muito bacana como estratégia você realmente ter produtos à pronta entrega, tá? Porém, atender de forma sob encomenda também é muito bacana e é muito válido. Você está ali acertando naquele produto que você está costurando, que você está fabricando, está produzindo, né? Você está trabalhando realmente sob encomenda. Você já até ganhou o seu dinheirinho e realmente não está desperdiçando o produto, sabe que não vai ficar nenhum produto encalhado, nada disso. Então, quando você estiver com sobra na sua produção, né, horários ali, agenda incompleta, eu acho que é muito legal você se organizar
para a sua produção e ter produtos à pronta entrega, ou adiantar etapas e ter produtos à pronta entrega. Agora, focar somente no à pronta entrega, só se realmente o seu produto já é muito forte, o seu produto já é muito bom para fazer com que o seu público e o seu cliente queira escolher especificamente somente aquela linha de produtos que você tem para apresentar. Então, eu acho que focar somente na pronta entrega pode ser um pouquinho arriscado, a não ser que você só consiga trabalhar dessa forma. Não atenda mais sob encomenda, tá bom? Mas daí eu acredito que seja uma fase. Eu mesmo, vou confessar para vocês, eu sempre tive vontade de organizar a minha produção para trabalhar somente com produtos, com uma linha de produtos à pronta entrega, ou com um prazo específico para a produção, mas que aquelas coleções ali, aqueles kits de berço, tivessem coleções que eu pudesse vender especificamente e pudesse ter alguém que me ajudasse na produção para desenvolver aquelas linhas e fabricar ali, ter somente aqueles estoques de tecido e reproduzir, né? Mas eu sempre também tive muito medo de partir para essa modalidade de trabalho, né? Por quê? Porque no meu trabalho para bebê e maternidade, sempre foi um diferencial eu atender sob encomenda. Então, eu tinha esse medo. E o poder do atendimento sob encomenda, você fazer exatamente ali como a mamãe quer, isso é um diferencial muito grande que nós, artesãs, conseguimos atender e conseguimos fazer disso, né, dessa estratégia do nosso negócio, como um diferencial, inclusive para a gente se diferenciar das grandes marcas, das multimarcas, dos produtos para bebês concorrentes nossos, né, de nós, artesãs, industrializados, né? Então, eu entendo como sendo uma estratégia do nosso negócio, você atender de forma personalizada, tá bom? Deixa eu ver se chegou mais uma perguntinha para mim. Essa foi da Cris, então. A Flávia, ela fala novamente assim, quando você faz o orçamento, tem um tempo de validade e você dá desconto em quantidade? Muito legal a perguntinha da Flávia. Quando eu passo um orçamento que realmente, por exemplo, eu passei um orçamento, mas eu sei que, exemplo, aquele tecido tem pouca quantidade. Então, aquele orçamento eu passei, vamos supor, eu passei um orçamento para 50 lembrancinhas. E não tem validade o orçamento dela. Não, a minha lembrancinha, por exemplo, eu sei que ela não vai mudar de preço. Mas a disponibilidade daquele tecido, daquela estampa, daquela escolha que ela fez, eu sei que é vulnerável. A qualquer momento pode ser que entre uma outra mãe querendo a mesma coisa que ela quer. Então, eu passo o orçamento sim com validade. Eu garanto aquela encomenda para ela por até 3 dias úteis, tá? Então, geralmente, eu peço até 3 dias úteis. Então, eu elaboro isso no atendimento de uma forma que fique bacana, que eu falo assim, ó, então tá bom, confirmado, consigo te atender com essas 50 peças, se você fechar o seu pedido em até 3 dias úteis. Por quê? Porque eu tenho um estoque reduzido, ou se for pelo orçamento, eu consigo assegurar esse desconto para você num prazo de até 3 dias úteis. Ou fechando comigo em até 3 dias úteis, eu consigo, eu garanto, né, essa encomenda para você na ordem do meu cronograma, do meu agendamento, enfim, tá bom? Porque tem vários fatores, né, que a gente pode atrelar aí o envio de um orçamento, atrelar a prazo, né, para a resposta do cliente e fazer com que ela feche mais rapidamente de você também. Tem vários fatores. Um deles é o prazo, né, na agenda. Se você fechar muitos clientes para aquela mesma agenda, você não vai conseguir entregar o dela também. Então, um delas é prazo, o outro é o estoque, é a disponibilidade do produto, e outro é, eventualmente, o descontinho que você aplicou ali, ou aquela condição especial que você vai fazer para ela, tá bom? E ela pergunta ainda se ela dá desconto em quantidade. Isso depende muito. Eu nunca gostei de trabalhar com desconto em quantidade. Por quê? Porque eu gostei de deixar claro para o meu cliente que aquele preço que eu coloquei naquele produto é um preço claro. Independente se uma família pequena consegue encomendar de mim ou uma família mais festeira consegue encomendar de mim. Então, quantidade, eu nunca quis dar desconto por quantidade. Por quê? Porque em termos de estratégia minha, de vendedora, como artesã, a gente sabe que quando a gente aplica um desconto aqui, é porque a gente deu uma infladinha aqui. Porque não existe milagre, meninas. A gente tem que ter uma média. Então, se a gente der um desconto aqui para aquela quantidade, para você conseguir manter essa média, você vai dar uma infladinha aqui no preço real do produto. Eu nunca gostei disso. Eu pensei assim, eu calculo o meu produto, eu coloco o valor ali com que eu acho que ele
custe para o mercado, que vai ser saudável, tanto para a cliente poder pagar, quanto para eu poder sobreviver a partir daquele produto. Então, eu estabeleci um preço, beleza. Esse meu preço ele é transparente, independente se você encomendar apenas 20 ou se você encomendar 100. O que eu posso fazer para quem encomenda 100? Flexibilizar em termos de parcelamento, de desconto à vista, isso sim, né? Ou projetar a encomenda dela, por exemplo, se é um nicho de kit de berço. Bom, ali todos os componentes que você está pedindo, kit berço, almofada de amamentação, cortina, enfeite de porta, lembrancinhas, enfim, tudo isso, todo esse combo que você está me pedindo, vamos supor que deu R$1.500. Esse dinheirinho a gente sabe que é muito salgado para te pagar à vista. Ou você dá um desconto para pagar à vista, ou você vai dividir isso até a sua encomenda ficar pronta, tá bom? Então você pode flexibilizar. Mas eu nunca fui muito do desconto com quantidade muito grande. Eu nunca fui muito adepta a essa política, mas, claro, isso é só o meu ponto de vista, é a minha forma de trabalhar. Você também pode adequar isso para o seu negócio de acordo com o jeito que você acha que surte mais resultado aí você e sua cliente também, tá?